Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos nessa manhã louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Ele que é digno de toda a honra, Ele que é digno de toda a glória. Amém? Eu quero trazer nessa manhã a lição 7 da Escola Dominical. Nós temos aqui o dia de hoje, o dia 12 de novembro de 2023. Nós vamos falar da responsabilidade da igreja com os missionários. Amém? O texto áureo, ele diz assim: então, enquanto temos, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Verdade prática diz assim: é papel da igreja, responsabilidade, se integralmente com cuidado de seus missionários. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar um pouquinho. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos protegido e a tua boa mão tem sido conosco. Nos ajuda a compreender, ó Pai, o estudo da escola dominical, Senhor Deus, a intenção do autor, Senhor Deus, em relações a missões. Aleluia. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, opera com o grande exército do céu e faça, Senhor Deus, com que nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então, a leitura bíblica em classe, ela diz assim, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9 ao 14. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? No versículo 10 ele diz assim: ou não diz certamente por nós. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. No versículo 11, se nós semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os administram, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A introdução, ela diz assim: uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural, que todos precisam
se adaptar a uma nova realidade, para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com os missionários e sua família. Palavra-chave: responsabilidade. A igreja é o sistema de apoio aos missionários. A responsabilidade da igreja, o sistema de apoio missionário, é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. A igreja deve conscientizar biblicamente de que os missionários, ou melhor dizendo, o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sobre a responsabilidade da igreja. Ele é um obreiro orientado pelo amor do pastor e pelo amor da igreja, e é enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Glórias a Deus. O sistema de apoio e a obra de fé, todo o trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé e oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé, à medida em que obedecem ao mandamento de Jesus e de fazer discípulos, há um crescimento e expansão da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Da obra de Deus. O objetivo de missões, é bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em qualquer lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo, terão todas as necessidades supridas, conforme está em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Cristo chegue aos lugares mais remotos dos corações que não conheçam, aleluia. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento. Lerei essa parte de novo para ficar melhor entendido. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não conhecem ainda a Cristo. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Amém? A sinopse do texto 1 diz assim: a igreja local tem a responsabilidade de cuidar do missionário e sua família e enviados ao campo. Amém? Glórias a Deus. O cuidado integral dos missionários. O cuidado integral cabe à igreja local, uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário.
Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja com cuidado integral. Queremos nos referir a toda a esfera da vida missionária, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física, social. E o acompanhamento pastoral enquanto ele estiver no campo, com amor, respeito, para com que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o seu ministério. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí operando, né, de uma forma assim abundante, de uma forma transbordante na vida de cada missionário, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã que tem colocado no seu coração levar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os povos e nações. Amém? Então que possamos aí fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Dando continuidade aqui, eu quero estar compartilhando contigo aqui também, ao longo do Novo Testamento, vemos preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o Evangelho em lugares distantes, conforme está em Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 11. Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 11. Quero ler com os meus amados irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 11. Vamos lá, vamos abrir essa parte aí das Sagradas Escrituras, para que nós possamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos instruir quanto aos ensinamentos, né, que nós precisamos para dar continuidade à obra do Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 3 a 11. Ele diz assim: o amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós e por todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável e afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Então, maravilhoso é o Senhor que tem cuidado daquele que contribui com a sua obra. Amém? Dando continuidade aqui, nós estamos aqui no ponto 2. Ele diz assim: uma agenda quanto à volta dos missionários. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias,
no que diz a respeito às visitas, consultas ou tratamentos médicos odontológicos, período de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários em sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias, 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 glórias a Deus. Ele é bom em todo tempo, nosso Deus. Ele é maravilhosíssimo e nós precisamos agradecer. Sinopse do texto 2, ele diz assim: o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural. Auxílio missiológico, ele diz assim: o princípio de ação incorporada ou associação de igrejas para com ação e serviço em conjunto. A independência das igrejas é maravilhosamente equilibrada pela interdependência das igrejas e dos membros, também exprimida pela metáforas do corpo, ou melhor dizendo, metáforas do corpo. Do tempo da edificação do sacerdócio e da casa. Nenhuma igreja local é corpo. Tem templo, edificação, sacerdócio ou casa complexos. Realmente, ninguém vive para si mesmo, nem mesmo a igreja local. A força na mobilização e coordenação adequadas de nossa independência, que resulta em uma unidade de propósito e ação. Isso precisa ser enfatizado várias vezes para ter-se força, ordem, eficácia e unidade. É necessário que haja organização, mesmo dentro do sacerdócio dos cristãos. Ponto 3 aqui, ele diz assim: maneiras práticas de se comprometer com os missionários, comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio o encontramos na Bíblia, quando lemos comunicai com os santos nas suas necessidades, Romanos 12, versículo 13. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagens de textos e etc. A igreja ou melhor dizendo, a ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades no campo ministerial, melhor dizendo, missionário. Doar para suprir as necessidades dos missionários. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse, das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando, quando se depara com a escassez no campo.
Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades. E assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. Amém? Conforme está aí como referência, 1 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 7. Eu quero ler com os meus amados irmãos. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 7. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 7. Diz assim: respostas a perguntas acerca das carnes sacrificadas. 1 Coríntios, capítulo... Deixa eu dar uma esclarecida aqui na referência. Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira Coríntios, capítulo 8, de 1 a 7, é isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 7. Vamos ler o que está tentando passar para a gente aqui, em nome de Jesus. Amém? Diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim, ao comer, mas isso não faz referência conforme nós estamos esperando aqui que ele está dizendo, né? A respeito de missionários. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 7. Está dizendo acerca como a igreja de Corinto foi convocada a fazer missões, mas essa referência não é uma referência que faz isso. Amém? Então vamos pular essa parte, porque essa referência fala de carne sacrificada aos ídolos, não conforme aqui está falando a respeito de doação, né? Eu quero então nós darmos continuidade, orar e jejuar pela causa, né? Orar e jejuar pela causa. A causa de quem? Dos missionários. Orar e jejuar. Já estudamos a respeito da importância de estudarmos a respeito da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum como uma maneira prática. A igreja local de se comprometer com o missionário. Nesse sentido, é muito importante os líderes da igreja local, ou melhor dizendo, das igrejas locais, e glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, se colocarem à disposição em oração aos missionários e convocarem todo o povo de Deus
mas todo o povo de Deus mesmo a orar e jejuar pelos missionários no campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário, conforme está em Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio aplicativos de mensagens e instantâneas e uma amostra animadora do comprometimento, apoio e suporte ao missionário. Aleluia, nós precisamos então estar aí nos responsabilizando, né, com os nossos missionários, colocando aí a nossa vida à disposição de estar cuidando verdadeiramente deles, porque a pior coisa que pode acontecer é um missionário ele ser esquecido no campo. Quantas situações difíceis o missionário ele passa quando não é assistido. A gente vê que o apóstolo Paulo, no campo missionário, ele fazia tendas, né? Ele trabalhava para o seu sustento. Nós precisamos entender que nós precisamos também enviar, né, tudo aquilo que os missionários eles precisam. Aqui eu quero trazer a sinopse do texto 3, que diz assim: é preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que foram enviados. Auxílio missiológico. A cooperação missionária em nossos dias de tensão, obscuridade e buscas, fazemos bem em molhar com mais intimidade e confiança para Paulo, como um exemplo, e para o Espírito Santo, e assimilar um pouco de seus princípios orientadores de cooperação em missões. Será fácil para nós adotarmos uma verdadeira parceria, pois ela elimina os aspectos de lado a lado, superior, coerência e anulação, cooperação em missões. É um conceito sagrado e amplo, de iguais, unidos por uma confiança mútua, um propósito único e um esforço único, aceitando a responsabilidade, autoridade, elogio, culpas iguais, compartilhando tarefas, alegrias, tristezas, vitórias e derrotas. Isso significa planejamento em conjunto, legislação, programação em conjunto, e envolve as igrejas que enviam e acolhem uma mesma base, cooperação de igualdade e mutualidade em missões. É tanto uma atitude, uma relação espiritual, social e teológica, uma filosofia de ministérios, um estilo de vida em missões, quanto é um padrão definido de relacionamento entre missões, igreja, para efeitos de administração e legislação. E agora eu quero trazer para os meus amados irmãos a respeito da conclusão da escola dominical da data desse dia. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen Ribarra. Deus te abençoe. Nessa lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas
respectivas famílias, se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo a bênção sem medida para quem cuida da obra missionária. Amém? A bênção sem medida para quem cuida da obra missionária. Que bênção, né? Então que venhamos cuidar da obra missionária, que venhamos em nome de Jesus Cristo estar cumprindo, né, a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também aí com ide do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim: cite pelo menos 2 princípios que devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sobre a sua responsabilidade. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária, conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Segundo a lição, qual é o objetivo das missões? O objetivo das missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todos os lugares. Que tipo de cuidado os missionários precisam receber da igreja local? O missionário precisa receber cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente a área financeira, mas também a área espiritual, emocional, física e social. Que conhecimento a igreja local deve tomar em relação à comunicação no campo missionário? A igreja local deve tomar conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão a notícia a respeito das principais atividades do campo missionário. Que oportunidade a igreja local pode franquear os missionários? É importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer, conforme está em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 7. Eu não encontrei isso, mas eu vou ler para os irmãos o que está escrito lá. 1 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 7. Oh, aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Assim, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos têm ciência, a ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que, porque ainda que também
mas isso não tem relação mesmo a respeito de missões, amém? Então que Deus esteja abençoando aí, e logo nós estaremos trazendo algo mais a respeito de missões na próxima aula, em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos abençoar, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer com que nós venhamos, ó Pai, sentir, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, o Teu Espírito Santo, fazer com que nós cresçamos na graça, no conhecimento do Senhor, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos os meus amados irmãos. Deus esteja operando, na vida de cada um, que possamos honrar o nosso Deus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém, amém e amém. Terminando aqui, 2, 3 minutinhos, eu estarei de volta com, deixa eu ver aqui, a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? Luana Morena, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja contigo, amém? Ela está dizendo assim: Pastor Carlos, ore pelo meu relacionamento. Luana e Pedro, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma Luana nas tuas mãos, Senhor Deus de Israel. Toma também o Pedro, ó Pai. Tudo, Senhor Deus, que tem dificultado, ó Pai, o relacionamento dos teus filhos, ó Pai, venha cair por terra. E que eles venham, ó Pai, ser assistidos pelo Senhor. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente na vida, Senhor Deus, de Luana e de Pedro, Senhor Deus, como casal. Faça, Senhor Deus, com que eles cresçam, Senhor Deus, na Tua graça e no Teu conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, Luana? Deus te abençoe, Deus te proteja. Que Deus esteja aí cuidando de ti, cuidando de todos os seus. Amém? Então daqui a pouquinho nós estaremos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Um ping-pong. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Fica na paz.